Oi, pessoal, tudo jóia? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai estudar 3 capítulos, né? Mas mais uma vez, não se preocupe, não se descabelem, porque os capítulos dá para fazer 3 tranquilamente, sem ficar muito sobrecarregado de informação, tá? Primeiro deles é reprodução humana, que é, assim, tem bastante coisa para a gente falar, tá? Mas vamos lá. Bom, primeiramente, qual que é o papel da reprodução, né? Para que serve se reproduzir? Seja você uma ameba, seja você um vírus, seja você um primata, seja você uma baleia, o que for. A reprodução serve para deixar descendentes, né? É a forma com que o organismo faz com que a sua espécie seja perpetuada, né? Seja deixada aí no mundo para a espécie não morrer como um todo, certo? Bom, aí a gente sabe, basicamente, que existem 2 tipos de reprodução. Aquela assexuada, que depende de apenas um indivíduo, né? Independente do sexo dele, sexo entre aspas, do gênero, né? E aí, o que acontece? A gente tem alguns tipos de reprodução assexuada. A que eu coloquei aqui é bipartição, né? Que eu tenho uma bactéria que ela vai se dividindo em duas e forma duas exatamente iguais. E o outro caso é reprodução sexuada, que é aquela que precisa ter 2 indivíduos de sexos diferentes, porque eles têm que ter gametas diferentes, né? Uma gameta feminina e gameta masculino, para acontecer a formação de um novo indivíduo. A principal diferença entre as reproduções é que na reprodução sexuada eu tenho uma taxa quase que zero de variabilidade genética, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma plantinha que é altamente, ela consegue, sei lá, produz um fruto muito doce, maravilhoso. E ela faz a reprodução, a partir dela é gerada uma nova planta, que é exatamente igual, os frutos dessa nova planta também serão bem doces. Mas, em compensação, se ela for suscetível a alguma característica do ambiente, isso é passado geneticamente e as filhas dela também serão suscetíveis a uma característica do ambiente, tá certo? Bom, o processo dessa formação dos gametas, né, no caso da reprodução sexuada, é chamada de gametogênese. Aí a gente a gente vê que ela depende da formação, ela depende do sistema hormonal, né, desculpa, do sistema meu Deus, do sistema que produz os hormônios, né, assim como no sistema nervoso que dá o comando para o sistema endócrino funcionar corretamente, certo? Bom, então vamos começar falando do sistema genital masculino. Não é porque qualquer outra coisa, é só porque é mais simples mesmo, tá bom? Nada contra, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, o sistema genital feminino, o sistema reprodutor masculino, desculpa, masculino, ele é formado por órgãos externos e órgãos internos também. O, o protagonista desse sistema é o pênis, né? Que é o órgão masculino que tem dentro na sua formação interna, ele tem um tecido diferenciado que vai se encher de sangue no momento de excitação e esse órgão vai conseguir ficar erétil. No momento de relaxamento e tudo mais, ele fica no que a gente chama de posição inicial, digamos assim, né? Sem ter essa excitação. Bom, aí abaixo do pênis tem a bolsa escrotal, que também é um órgão, né, uma parte externa do homem. E dentro da bolsa escrotal eu tenho os testículos. Os testículos são, então, órgãos muito importantes, porque é neles que são formados os gametas masculinos e é nele que é também formado, produzido o hormônio masculino, que a gente chama, né? Bom, aí dentro do testículo tem uma estrutura especial chamada de túbulos seminíferos, que é onde os espermatozoides serão produzidos. Lembrando que são produzidos diariamente, independente de ter vida sexual ativa ou não, diariamente são produzidos milhares de espermatozoides, tá? Aí também tem uma estrutura dentro do testículo que é chamada de células, são as células intersticiais, que são as produtoras da testosterona, tá? E esse hormônio, ele é importante para o desenvolvimento de características secundárias sexuais no homem, como o crescimento do próprio pênis e do testículo, o aparecimento de pelos, o grossamento da voz, entre outras coisas, tá? E o homem também tem, dentro dos testículos, as células de Sertoli, tá? Essas células, elas estão relacionadas com a gametogênese masculina, com a formação desses espermatozoides, tá? Bom,
Partindo ali, então, do testículo, eu tenho uma parte, na parte superior, eu tenho uma estrutura chamada de epidídimo. O epidídimo, ele faz o armazenamento de alguns dos espermatozoides que já estão prontos, esperando a ejaculação para poderem ser eliminados do corpo, tá? E aí, o canal que liga o testículo até um certo ponto é o canal deferente. Então, aonde vai acontecer, por esse canal é que vai acontecer a formação do esperma. Atentem para o seguinte, esperma não é a mesma coisa que espermatozoide. O esperma é o líquido que o homem ejacula. Esse líquido não tem só espermatozoides, tá? Ele tem espermatozoides mais uma mistura de substâncias que vão favorecer a sobrevivência desse espermatozoide dentro do corpo da mulher. Então, por exemplo, eu tenho a vesícula seminal, não é uma estrutura por onde os espermatozoides vão passar. Não, ele passa no canal, né, deferente, e nesse canal é secretado o líquido seminal, produzido pela vesícula seminal. Tá. E aí, esse canal também passa perto da próstata, que vai receber também líquidos produzidos pela próstata, chamado de líquido prostático, que vão ajudar na nutrição e na regulação do pH da vagina da mulher, certo? Então, são substâncias que vão ajudar esse espermatozoide a sobreviver, né, no caso de nutrição ou do meio, né, para ajudar para não morrer. Porque às vezes, se o pH vaginal é muito ácido, ele desnatura a célula, o espermatozoide, e aí não, ele morre, tá? Bom, além disso, ainda tem as glândulas bulbouretrais. Essas glândulas, elas são importantes no momento da ejaculação. Por quê? No momento de excitação do homem, antes dele ejacular, antes dele chegar ao ápice, né, desse momento da excitação, ocorre a liberação de um líquido neutralizador. Por quê? Porque esse canal deferente, os canais deferentes, que são dois que partem dos dois testículos, eles vão se fundir, formar um só e vão se fundir com a uretra. E a uretra, a gente sabe que é o canal que leva a urina para fora do corpo no homem e na mulher. Só que no caso do homem, a uretra ela participa tanto do sistema urinário quanto do sistema genital. Então, essa glândula bulbouretral, ela faz a limpeza, não bem a limpeza, mas é uma neutralização desse canal da uretra, dessa parte da uretra que vai já percorrer todo o pênis, para que quando o esperma passe, não aconteça nada de errado com os espermatozoides, tá certo? Por, sei lá, por algum motivo, alguma substância presente na urina, né, possa prejudicar os espermatozoides. Então, ocorre essa limpeza que a gente chama. E esse sistema genital masculino, ele é regido, como a gente falou, pelo sistema endócrino. E aí existem dois hormônios que vão participar do sistema genital masculino na questão da reprodução. Então, vamos lembrar o seguinte, quando a gente viu o sistema endócrino, a gente viu que tem a hipófise. A hipófise é dividida em duas partes. Ela tem a parte que tem origem nervosa, né, do hipotálamo, então a neurohipófise, e aquela parte que tem origem epitelial, que é a adenohipófise. A adenohipófise produz, entre outras coisas, dois hormônios, o FSH e o LH, tá? O luteizante e o folículo estimulante. O que acontece? O FSH, tá? FHS, eu sei, mas é FSH, tá? Enfim, ele ativa aquelas células de Sertoli que vão fazer, tem um papel importante na formação dos espermatozoides, lá na espermiogênese, tá? Na espermatogênese. E o LH, ele vai ativar as células intersticiais que vão produzir a testosterona. Então, entendam, o testículo pode produzir um hormônio, tá? Que é a testosterona, mas ele vai produzir o hormônio mediante um comando dado por um hormônio que é secretado pela adenohipófise, tá bom? Por isso que existe essa ligação aí. E aí, às vezes, ela vai ser inibida ou estimulada mediante a esses hormônios, tá bom? Agora, falando do sistema genital feminino. A gente tem uma parte externa, que é chamada de vulva, que então ela é composta pelos lábios genitais, os lábios grandes, os lábios pequenos, o clitóris, que fazem nada mais do que proteção da entrada da vagina, e da uretra também, né? Tem o clitóris, que é unicamente um órgão de prazer, o ímen, que pode ou não existir, ou pode existir parcialmente, depende da mulher, tá? Então, existem mulheres que nascem sem ímen, existem mulheres que nascem com ímen
totalmente fechado, existem mulheres que nascem com ímã, que é mais comum, parcialmente aberto. E o que acontece com o ímã? O ímã é como se fosse uma proteção, só que se a mulher nasce com esse ímã totalmente fechado, no momento que ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, aquelas secreções que são liberadas, o sangue que é liberado na menarca, na menstruação, ele vai ser impedido de sair, isso pode ser prejudicial para a menina. Então, por isso que é importante, a partir da primeira menstruação, né, ou na puberdade, a menina já começar a frequentar o ginecologista, porque visualmente o médico consegue perceber se o ímen está totalmente rompido ou não. Quando ele está íntegro, não tem nenhuma aberturinha, é preciso fazer a abertura, aí o médico faz um procedimento bem tranquilo, tá? Quando tem uma abertura parcial, o ímen ele é totalmente rompido na primeira relação sexual que essa mulher venha ter, tá? Por isso que às vezes acontece o sangramento, ou a mulher costuma sentir um desconforto nessa primeira... Fora toda a situação, né? Primeira relação sexual, uma situação totalmente constrangedora, mas ainda, além disso, ainda tem a questão do rompimento do ímã, que pode ou não acontecer no caso da mulher, se ela, por exemplo, nasceu sem o ímã, não tem o ímã, né, presente. Não tem problema nenhum, tá? Isso não, aliás, isso não é um problema, tá? Bom, aí, falando da parte interna. A parte interna, ela é composta pelos ovários, que são órgãos, né, reprodutores, que também vão produzir alguns gametas, produzir os gametas e os hormônios, assim como os testículos nos homens, tá? A gente tem as tubas uterinas, que é o canal por onde o ovócito que foi liberado lá pelo ovário vai percorrer para encontrar o espermatozoide. É nesse local que ocorre a fecundação. A fecundação não acontece em nenhum outro local do corpo da mulher. Não acontece na vagina, não acontece no útero, não acontece no ovário. É na tuba uterina, tá certo? O espermatozoide tem que ser capaz de nadar até o encontro do ovócito na tuba uterina, certo? Bom, tem o útero, que é onde o embrião vai ficar inserido, né? A nidação vai acontecer, que é a fixação desse embrião na parede do útero, que a parede é chamada de endométrio, tá? E a vagina é o canal por onde o pênis entra, né? Penetra, e por onde vai acontecer a ejaculação, e daí, a partir de então, o espermatozoide tem que se virar para conseguir achar esse ovócito, tá? Bom, falando dos hormônios, os femininos são 2, tá? Porque no homem, eles são o hormônio masculino é a testosterona. Na mulher, ela tem o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, o estrogênio, o estradiol, é tudo a mesma coisa. Ele é produzido na primeira fase do ciclo menstrual, tá? E o que ele faz? Ele estimula o desenvolvimento, seja das características sexuais secundárias, como o desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril, nascimento de pelos na parte genital, nas axilas, né? E também ele vai estimular o desenvolvimento dessa parede interna do útero, o endométrio. Por quê? Porque isso tem que acontecer para o bebê conseguir ficar fixado. Porque se não acontecer isso, o bebê não se fixa e ele é perdido, acontece o aborto, tá? E a progesterona, ela vai ser produzida no segundo ciclo, desculpa, não é no segundo ciclo, na segunda fase do ciclo, tá? Porque são 3, e ele faz a manutenção também do endométrio até o 3º mês de gestação. Então, aconteceu a fecundação, ainda assim vai ter que ser mantida essa parede para o embrião ficar lá fixado. Até o 3º mês de gestação, quem faz essa manutenção do endométrio é a progesterona, tá certo? E aí, então, o ciclo menstrual, como é que acontece? O hipotálamo, que é aquela parte do sistema nervoso, né, central, lá no nosso cérebro, ele estimula a hipófise a liberar o FSH, que é o folículo estimulante. O que esse FSH faz? Ele faz com que na mulher ocorra a maturação do folículo ovariano. Então, imagina só, dentro do ovário, eu tenho as células quase prontas, elas não estão totalmente maduras, tá? Elas estão quase prontas. Então, a mulher entrou na puberdade, ela vai ter lá o primeiro ciclo dela menstrual, e pela primeira vez, esses folículos que ficam dentro do ovário, eles serão estimulados a se desenvolver, tá? No momento que desenvolve esse folículo, ele começa a produzir estrogênio. E o estrogênio, ele estimula o engrossamento do endométrio, aquela parede interna do útero. Bom, nesse momento, a hipófise,
ela libera o LH, o luteinizante, né? Luteinizante. E esse hormônio faz com que esse folículo seja expelido do ovário. E esse é o nome, esse processo é chamado de ovulação. Então, é o momento que o ovócito sai do ovário, a ovulação é estimulado pelo hormônio luteinizante que é secretado pela hipófise, certo? Bom, esse folículo ele vai se transformar em corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir a progesterona. Quando essa progesterona ela é secretada por esse corpo lúteo, é também ela que vai comandar então o desenvolvimento endométrio, como eu disse lá atrás, né? Aí nós temos dois caminhos, quando não acontece a fecundação e quando acontece a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, esse corpo lúteo ele vai se transformar em corpo albicans e ele vai degenerar, tá? E aí, o que vai acontecer? Com o aumento, né, da progesterona e do estrogênio, no caso de fecundação, eu tenho a inibição da adenohipófise, né? E aí a adenohipófise entende e fala, não vou liberar mais FSH e LH. E com isso eu não vou ter um novo folículo sendo uma nova ovulação acontecendo, tá? Por quê? Porque se já aconteceu a fecundação, tudo tem que ser mantido para aquele embrião conseguir se desenvolver. Se ele libera outro folículo, desanda tudo, tá? Então, lembra que a gente fala daquela retroalimentação? Um hormônio vai estimular outra glândula, essa glândula vai estimular a outra e assim por diante. Então, é exatamente isso. A hipófise faz com que ocorra a liberação de hormônios para acontecer a maturação, o desenvolvimento do folículo. Bom, se aconteceu o desenvolvimento do folículo e ocorreu a fecundação, a hipófise tem que ser inibida para não acontecer dela liberar mais desses hormônios, para não acontecer outras ovulações enquanto já tem uma gestação acontecendo, certo? Agora, se não tem a fecundação, vai diminuir o estrogênio e a progesterona, certo? Porque eles serão liberados, né, pelo corpo lúteo aí. E aí, com isso, se cai a progesterona e o estrogênio, não acontece a manutenção do endométrio, do útero, da parte interna. E faz com que, então, não pode parar de engrossar, não tem embrião, ocorre a descamação do endométrio, que é nada mais do que a menstruação em si, tá? Se acontece a menstruação, a adenohipófise recomeça a liberar o FSH e o LH e começa tudo de novo. É claro que isso não acontece todo o tempo, né? Leva algum tempo, alguns dias. O ciclo menstrual depende muito da mulher, mas ele pode aí ter 35 dias ou 28 dias, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Bom, então a fecundação em si, o que acontece? A gente tem, então, o espermatozoide encontrou o ovócito secundário. O espermatozoide é uma célula muito menor, ela precisa entrar nesse ovócito. Só que a parede do ovócito, ela é blindada, tá? Só que existe um espermatozoide que vai conseguir desblindar essa parede e vai conseguir lançar o núcleo dele para dentro dessa célula. Quando ocorre a fecundação e o espermatozoide entra, o flagelo é perdido, só entra a parte que a gente chama de cabeça, onde está inserido o núcleo. O núcleo do ovócito e o núcleo do espermatozoide, eles vão virar um só. E aí vai ser formado o zigoto. Esse processo de fusão dos núcleos é chamado de cariogamia, tá? Quando eu tenho a formação do embrião, a formação do zigoto, aí a gente vai ter vários processos de divisões que a gente viu lá em embriologia, mas a gente vai relembrar aqui agora. Então, eu tenho o zigotinho lá, uma única célula. Essa célula vai se dividir em duas, e ela vai se dividir em 4, ela vai se dividir em 8, em 16, nananana. Então, tá. As primeiras células, elas são chamadas de blastômeros. E aí, esses blastômeros, quando vão se dividindo, e chegam a uma quantidade adequada, ela é chamada de mórula. Nesse momento, esse conjunto de células chegou no útero, tá? E aí essa mórula, ela vai começar a ser chamada de blastocisto. E aí vai acontecer a anidação, que é a fixação desse embrião na parede do útero, do endométrio. Bom, a partir desse momento ocorre a liberação do hormônio beta-HCG. Esse hormônio que é detectado no exame de sangue que a mulher faz para descobrir se está grávida ou não, tá certo? Esse hormônio, quando é feito através do sangue, o exame a gente consegue descobrir bem no comecinho. Agora, aquele exame de urina tem que ser depois de um tempo de gestação, tá? Tipo, quase um mês.
Bom, e aí, então, esse hormônio beta-HCG também ajuda a manter esse endométrio para o bebê ficar fixado bonitinho lá, ser bastante vascularizado, para ter bastante nutrientes e oxigênio para esse embrião. Bom, e aí o que acontece? Para isso se manter, é necessário que tenha muito estrogênio e muita progesterona, certo? E no momento do parto, a neurohipófise libera um outro hormônio chamado de ocitocina. A ocitocina vai fazer com que ocorram as contrações do útero para ajudar na expulsão do bebê, no caso de um parto normal, né? Agora, o parto cesariana não tem, a não ser que a mulher espere entrar em trabalho de parto, que são essas contrações, depois vai para cesariana. Mas isso depois se encerra porque é retirado do bebê, tá certo? Bom, agora dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. O que acontece? A gente tem 4 classificações. Os farmacológicos, que são aqueles remédios que a mulher pode tomar. Sabia que existem estudos que estão tentando desenvolver uma pílula anticoncepcional para o homem? E eu acho excelente, porque esse negócio de dizer, engravidou porque a mulher esqueceu, como se colocasse a carga da mulher. Mas é o trabalho dos dois se preocuparem, né? E se não querem ter uma gravidez indesejada, é trabalho dos dois lembrarem de usar métodos contraceptivos, tá certo? Bom, então o que acontece? Os farmacológicos são a pílula normal, que a mulher faz uso durante o mês, então ela toma todo dia no mesmo horário, para manter a quantidade de hormônio no corpo, para não deixar ovular. É mais ou menos isso que acontece. Existem vários tipos de pílula e vários, tem algumas mulheres que têm reações, digamos assim, né? Tem mulher que a oleosidade da pele aumenta, tem mulher que engorda, isso pode acontecer. Aí, o outro tipo de farmacológico é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é aquela pílula que a mulher vai tomar no momento que, tipo, sei lá, não estava tomando a pílula ou acha que aconteceu alguma coisa errada, sei lá, tipo, estourou a camisinha. Não toma a pílula, estourou a camisinha. E aí, toma a pílula do dia seguinte. A pílula do seguinte, ela é considerada abortiva, porque se ocorreu fecundação, ela vai eliminar aquele zigoto, tá? E ela tem uma taxa muito alta de hormônio, então ela não deve ser tomada com frequência. Mesmo porque a mulher, ela tem muitas reações, e tem mulher, inclusive, que chega a sangrar. Então, mesmo não estando no momento da menstruação, próximo à parte da menstruação, ela vai ter descamação do endométrio. Tá? Isso, às vezes, é perigoso. Enfim, tem que tomar cuidado com a pílula do dia seguinte, tá? Existem os métodos que são considerados mecânicos, que são os preservativos, que são os mais indicados, não só para não ter gravidez indesejada, mas para não pegar doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, porque a única maneira de impedir é através de uma barreira mecânica, tá? Então, a gente tem os preservativos, sejam eles masculinos ou femininos, tá? Funciona da mesma forma. O diafragma, que é como se fosse uma camisinha, só que ela não é tão comprida, né? Que é colocada no colo do útero, a mulher faz a introdução até o colo do útero. E o DIU. Aí existe uma vírgula, tá? Porque assim, o DIU é uma estrutura que vai ser inserida pelo médico no útero da mulher. Então, só mesmo tem que ter acompanhamento médico para fazer isso. A mulher não vai conseguir fazer isso sozinha, tá? E aí esse DIU, ele vai funcionar da seguinte forma. Existem DIUs que são de plástico, tá? Uma estrutura plástica, e existem DIUs que são de uma estrutura metálica. E aí esse metal, no momento que o espermatozoide entra no útero, ele é morto pela presença daquele metal no DIU. No caso dos que são feitos de plástico, ele vai impedir a migração. Então, no caso do DIU, ele também é considerado abortivo. Por quê? Nesses que são só considerados mecânicos. Por quê? Porque ele vai acontecer a fecundação, mas o embrião não vai conseguir fixar na parede do útero. E aí ele vai acontecer o aborto, tá? Agora, existem DIUs que são mecânicos e farmacológicos juntos. Ou seja, ele vai liberar, no DIU tem uma composição hormonal também, que vai fazer com que a mulher não ovule e também vai impedir, se caso algum espermatozoide consiga chegar até o útero, enfim, e ocorra uma ovulação, ele vai impedir a anidação. Bom, os outros métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são cirúrgicos. O homem faz a vasectomia e a mulher faz a laqueadura tubárica. O que acontece? A vasectomia é cortado esse canal deferente aí.
tá? Então, lá no testículo, é uma cirurgia muito simples, em que o homem sai andando no mesmo dia, tá? O médico, ele dá uma anestesia mais local, depende muito do procedimento, mas existe uma anestesia mais, não seria geral, tá? Mas uma mais forte e uma local também pode acontecer. E é feito um corte no testículo, corta o canal, dá um nozinho em cada ponta e costura e tá tudo certo. E aí o homem vai continuar produzindo esperma, vai continuar produzindo espermatozoides, vai continuar ejaculando. Só que na ejaculação, o esperma dele não vai ser mais esperma, porque não vai ter espermatozoide, vai ter somente os líquidos. Aquela mistura de líquidos da próstata e da vesícula seminal, tá certo? Então não vai impedir o homem de ter relação de maneira alguma, de testação, nada disso, tá? A laqueadura tubárica é um procedimento um pouco mais complexo. Por quê? Porque o que acontece? Vai ter que abrir, é como se fosse uma cesárea, vai ter que abrir um canal, vai ter que fazer uma abertura na barriga, né, no abdômen, e aí cortando as camadas e tal. E aí, quando chega na região do sistema genital, as tubas uterinas, elas serão cortadas. E aí a mesma coisa, ou pode dar uma voltinha, ou pode dar um nozinho aqui, um nozinho lá, né, nas extremidades que foram cortadas, e aí a mulher continua ovulando e a mulher também continua menstruando, mas ela jamais conseguirá se engravidar, porque o espermatozoide vai chegar na tuba, mas vai chegar no momento que ele nunca vai encontrar o ovócito, porque o ovócito vai ficar de um lado da tuba, né, do pedacinho da tuba, e do outro lado vai estar o espermatozoide, tá certo? Hoje em dia, esses procedimentos eles são reversíveis. Antigamente dizia-se que não, mas hoje são procedimentos que podem acontecer o reverso, né? Pode se desfazer. Por isso que toda vez que um homem ou uma mulher eles optam por fazer esses métodos cirúrgicos, eles passam por uma entrevista, psicólogo, para saber por quê, se tem interesse de ter filho, aquela coisa toda, para a pessoa não querer desfazer depois, tá? E aí, por fim, nós chegamos nos métodos naturais. Os naturais é aquele uso da tabelinha, então a mulher ela vai marcando quando ela menstruou e tal, quanto tempo dura o ciclo dela, é bom porque ela vai começar a se conhecer, tá? Só que o problema dos naturais é que eles são os menos eficazes, são os mais, são os melhores para dar errado, tá? Então a gente tem a tabelinha, que é a mulher saber o dia que ela vai ovular, e a gente conta 3 dias para frente, 3 dias para trás, e a mulher não tem relação sexual, né, durante esse período, mas a gente sabe que o espermatozoide ele pode ficar vivo no corpo da mulher por 72 horas. Então, por isso que a gente conta 3 horas antes e 3 horas depois. Mas se ela errar ali na tabelinha, ela pode ter uma gravidez indesejada. O coito interrompido, que é durante a relação sexual, no momento da ejaculação, o homem retira o pênis da vagina e ejacula fora. Só que o que acontece? Ele ejaculou fora, sei lá, e continua tendo a relação sexual, vai ter uma outra relação. No canal, na uretra, pode ter ficado o espermatozoide ali, mesmo tendo aquele líquido neutralizador. Pode acontecer de ficar um espermatozoide da última ejaculação, e aí a mulher pode engravidar, tá certo? E eu coloquei aqui em letras garrafais que a melhor forma de se prevenir uma gravidez indesejada é a abstinência, é não ter relação sexual, né, gente? Só lembrando o seguinte, que de todos esses, os únicos que previnem gravidez indesejada e previnem doenças que são passadas por relação sexual são os preservativos, tá? Os únicos, os mecânicos. O resto, pode esquecer. Bom, essa aula de reprodução acabou. A gente ainda tem mais 2 aulas que não são assuntos relacionados com reprodução, então eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Não saia daí!